Fala, meus queridos, tudo belezinha? Bem-vindo a mais um vídeo do canal Mané Cartola. Se você já é inscrito, deixa aquele like, dá essa força. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. No vídeo de hoje, a gente vai fazer o nosso time de bons e baratos e o nosso time de valorização para a 24ª rodada. Valorização essa que foi bem complicada nessa última rodada, né? Embora lá pro Vitão? Pessoal, recadinho rápido. Para quem gosta aí de ligas apostadas, ligas de tiro curto, certo? Cartoladacerta.com.br. É só vir aqui no site, se cadastrar, depois você inclui quantos times você quiser, paga R$5 a inscrição e concorre a uma bolada. E o bom do site é que o site é recente, ou seja, a concorrência é menor, né? Diferentes sites mais badalados aí, né? Você não vai receber um prêmio tão grande assim, mas em compensação vai ter mais chance de ganhar, certo? Então, cartoladacerta.com.br. Quem tiver interessado é só ir lá no site, se cadastrar. O Rony e sua equipe vai lhe atender muito bem. cartoladacerta.com.br. Pessoal, essa aqui foi a nossa pontuação, 39.24. Não foi uma pontuação muito boa, mas como eu sempre costumo dizer, esse time de bons e baratos não é para pontuar bem. Ele é para você pensar um ou outro atleta aqui, né, para colocar no seu time principal, certo? Mas mesmo assim poderia ter sido melhor, né? Se não fosse alguns reversos aí da rodada. Palmeiras foi mal, né, tirando ali o Dudu, certo? Perdeu o SG, né? Não foi bem o pessoal de meio de campo em ataque, tá? O Galhardo não jogou. Foi uma rodada um pouco complicada aí para a maioria dos cartoleiros. Então, para o time de bons baratos, também não fico preocupado. Porque, repito a dizer, esse time aqui ele serve de suporte para o seu time principal, né? Os melhores jogadores são os mais caros, né? E aqui, como a gente utiliza aí uma base aí de 100, 110 cartoletas para escalar, não dá para exigir muita coisa, né? Mas a gente faz o possível aí para ajudar vocês. Simbora lá para nossa escalação, então. Vamos lá, então, pessoal. Como a gente sempre faz aí, por ser dois times, a gente já deixa os times prontos, né? Enfim, eles servem de suporte aí pro seu time principal, né? Ó, você vai lá e monta um time, faltou cartoleta, busca um jogador mais barato aqui no time bons baratos, certo? Porque se você não tiver cartoleta suficiente para fazer um time bom, a partir de 150, 160 cartoletas, você tem que focar no time de valorização, tá certo? Mas vamos lá, acredite que ficou um bom time aqui. Vamos explanar um por um aqui as nossas opções, certo? Muitos deles já foram citados no vídeo do time principal, tá? Do canal, inclusive o Muriel, tá? O Muriel, ele deu algumas negativadas quando chegou no Fluminense, mas agora já se estabilizou. Perceba que o Muriel é um dos goleiros com melhor média jogando fora de casa, tem 9.1, certo? E o Cruzeiro cede em média 3.48 para goleiros adversários. Não é muita coisa, não é muita coisa, mas o Cruzeiro não viveu um bom momento, certo? O Muriel tem boas pontuações fora de casa, tirando aqui o 3-0 que sofreu para o Goiás na 20ª rodada, né? Geralmente ele consegue pontuar bem, tá? E a gente tá buscando o quê? Goleiro aí que realmente consiga fazer defesas difíceis, né? E nesse quesito aqui, a gente olhar defesas difíceis para goleiros, tá? Nas últimas 3 rodadas, percebam aqui, ó, jogando fora de casa, os goleiros que mais obtiveram defesas difíceis jogando fora de casa foi o Tadeu, que está super valorizado, certo? Não se encaixa aqui no time de bons e baratos, e o Santos. Só que o Corinthians não cede muitas defesas difíceis para goleiros adversários. Pensando nisso, então, eu prefiro ficar com a opção intermediária, né? Seria o Muriel, né, que é o terceiro goleiro que mais fez defesas difíceis jogando fora de casa nas últimas 3 rodadas. E o Cruzeiro, né, que não está entre os times que mais cedem defesas difíceis, mas também não é o que menos cede. Não vive um bom momento. De repente esse casamento aí dá certo. O Muriel pode ser bem exigido aí e pontuar bem contra o Cruzeiro fora de casa, tá? Nas laterais, inclusive o time todo aqui, eu já vou antecipando, você já deve ter percebido, eu estou apostando em 2 confrontos. É o Flamengo líder, que vai pegar o Atlético Mineiro, né, dentro de casa no Maracanã. E o Flamengo sempre é muito forte, mesmo o Flamengo estando desfalcado de alguns de seus principais jogadores, ainda é um time forte, certo? É o líder da competição, como eu falei, e o Atlético Mineiro está desfalcado de uma série de jogadores, eu não sei nem quantos, tá? Mas é mais de meio time. Então quer dizer que se tem alguém que está mais fragilizado nesse confronto, com certeza é o Atlético Mineiro, né? Pensando nisso, eu estou escalando alguns jogadores aqui do Flamengo, né? Abaixo de 11, 10 cartoletas aí por bons baratos. Assim como do Grêmio também, que vai jogar... não vai jogar na Arena, né? Mas vai jogar no estádio Centenário, que é o estádio do Caxias, no Caxias do Sul. Só que a torcida do Grêmio Internacional, ela é gigantesca no Rio Grande do Sul todo, entendeu? Então, com certeza, o Grêmio vai se sentir jogando em casa. Inclusive, é um estádio mais acanhado, mais fechadinho, e de repente a pressão da torcida vai ser maior ainda, tá? Pensando nisso aí, eu tô também escalando, dando preferência para os jogadores do Grêmio. E pensando nisso, eu tô dando preferência aqui, ó, para um lateral do Flamengo, que é o René, né? Que é um grande ladrão de bola, e outro lateral, que é o Bruno Cortez do Grêmio, que sempre tem uma regularidade muito boa, principalmente jogando em casa, tá? Os dois têm, como eu falei, tem confrontos favoráveis, né? O Grêmio contra o Ceará não vem bem, principalmente jogando fora de casa. E o Atlético Mineiro, né? Que vai jogar contra o Flamengo, mas cheio de desfalques aí. O Atlético Mineiro tá pior, né? Em termos de desfalques do que o Flamengo. E o Flamengo realmente
é o líder da competição e com certeza vai impor seu jogo dentro do Maracanã, tá? Da mesma forma que eu tô pensando também no David Braz na zaga, certo? Vem pontuando com uma certa regularidade, tem 2 gols na competição, ou seja, um zagueiro que se apresenta bem na bola aérea, tá? Assim como o Pablo Mari, tá? Pablo Mari evoluiu muito dentro da competição, negativou aqui na 14ª rodada, assim que ele chegou no Flamengo, certo? Um dos seus primeiros jogos, mas depois ele vem pontuando muito bem, o Flamengo melhorou seu sistema defensivo, assim como o David Braz, o Mari também tem chance de gols, certo? E daí quem já viu o vídeo do time principal vai dizer assim, ó, pô Fabiano, tu colocou o David Braz no time principal e o Pablo Mari também, vai repetir aqui? Vou, porque eu acho que são as 2 melhores opções, tá? Principalmente em termos de bons e baratos para a rodada. Se a gente vier aqui, ó, e der uma olhadinha em saldo de gol, né? Nas últimas 3 rodadas, percebam que os times que vão jogar em casa, que estão melhor ranqueados, são o Grêmio, o Fortaleza e o Flamengo, certo? O Fortaleza por quê? Porque a Chapecoense é um dos times que mais cedeu nos últimos 3 jogos saldo de gol para os adversários, jogando fora de casa. 2 oportunidades em 3 jogos, tá? Em compensação, quem mais está confirmando, né, o saldo de gol jogando em casa é o Grêmio, 2 de 3, e o Flamengo, 2 de 3 também. Tem o CSA, que tem 2 saldos de gols em 3 jogos, jogando dentro de casa, né, nas últimas partidas, mas o Internacional não cede. Então, pensando nisso aqui, nos confrontos, certo? No desempenho dos times e no potencial deles, com certeza aqui, tá? Eu tô dobrando tanto a lateral quanto a defesa do Grêmio e do Flamengo, tá ok? Seguindo a mesma linha de raciocínio, tá? Eu tô seguindo aqui pro meio de campo. Tô pegando jogadores polivalentes, tá? Jogadores que marcam bem, que conseguem roubar algumas bolas e se apresentam bem à frente. Assim como o Alisson, tá? Tem 2 gols na competição, 5 assistências e 14 roubadas de bola. Né? Já tá no nosso time principal, tá? Tô repetindo aqui, tô. Mas devido às dificuldades aí nas últimas rodadas do time de bons ou baratos pontuar bem, eu tô optando em centralizar aqui nos confrontos e pegar e filtrar os jogadores efetivamente baratos, né? Até 10, 11 cartoletas que cabem bem, tanto no time principal como no time de bons e baratos, tá? O Gerson não tá no nosso time principal, lá tá o Everton Ribeiro, certo? Então eu tô escalando aqui o Gerson, porque o Gerson realmente ali, ele é o pêndulo daquele time do Flamengo, né? Ele é o jogador que consegue orquestrar todo o meio de campo, tá se sacrificando bastante, como eu já falei, né? É um jogador de muita técnica, mas tá marcando muito bem, tá roubando bastante bola, já tem 27 roubadas de bola na competição, um gol e uma assistência. Eu acho que o confronto aí é um dos melhores da rodada, então não poderia deixar um meio-campista do Grêmio, nenhum do Flamengo fora, né? Ainda mais pensando em bons e baratos, que eles realmente estão com preço bem acessível, tá? Terceiro meio de campo aqui é o Raul. O Raul tem uma regularidade sensacional, certo? Vai enfrentar a equipe do Avaí fora de casa, só que o Avaí vem muito mal na competição. Tudo bem que o Vasco andou dando umas escorregadas aqui, mas se a gente vier aqui, ó, roubada de bola, tá? Para meio-campistas. Nas últimas 3 rodadas, a gente vai perceber que o Avaí está entre os times que mais cedem roubadas de bola, tá? Jogando em casa. E o Vasco está entre os que mais roubam jogando fora de casa com jogadores de meio de campo, certo? Então eu estou apostando aqui no Raul por causa disso. Tem os jogadores também do Internacional, mas já tem gente do Inter no nosso meio de campo, no nosso time principal. Então, para não ficar tão repetitivo assim, eu estou dando uma opção aqui pro Raul no meio de campo, porque eu acredito que tem tudo para ele bem aí contra a equipe do Avaí, tá? No ataque é a mesma coisa, seguindo o mesmo raciocínio, tá? A gente tá indo em peso com o Flamengo, com o Grêmio, então por isso que eu estou escalando aqui o Vitinho. O Vitinho tem 2 gols na competição, uma assistência, 17 finalizações. Nosso outro atacante aqui vai ser o Luciano, tá? Pensando também nesse raciocínio, o Luciano vem oscilando muito, mas eu acredito que para time de bons e baratos dá para dar uma apostada nele, certo? Ele tem que aproveitar essas chances que ele estão tendo aí no time do Grêmio, né? Na ausência do Everton, né? Na ausência de outros jogadores. Então acredito que tem tudo aí pro Luciano ir bem, tá com 3 gols na competição e 2 assistências, muitos da época do Fluminense, né? Então tá na hora aí do Luciano mostrar para que veio aí no Grêmio e eu tô dando uma apostada nele, principalmente por causa do confronto. Tem o João Pedro, de todos os 3 atacantes aqui é o que eu mais gosto, certo? Porque por causa da regularidade dele, já tem 4 gols na competição, uma assistência de 36 finalizações. Se a gente botar aqui, ó, atacantes e filtrar por finalizações, a gente vai ver que o João Pedro é o 1, 2, 3, o quinto atacante que mais finaliza. Quem mais finalizou na competição até então é o Everaldo, o Bruno Henrique, o Ione Gonzalez e o Rony. Depois vem em quinto lugar o João Pedro. Ó, o Michel também tá aparecendo aqui, ó, em sexto. O Michel também é uma boa, tá? O Michel tem uma regularidade muito grande, apesar que a média dele dentro de casa é melhor do que fora, tá? A média fora é de 3.33, mas quem sabe aí, ó, ele é um jogador que não é negativa, certo? Por quê? Porque ele é muito participativo, parte para cima, chuta, rouba algumas bolas, sofre faltas, assim como o João Pedro, só que o João Pedro tem um pouquinho mais de técnica do que ele, né? Ele tem mais velocidade, mas mesmo assim o João Pedro me enche os olhos.
Pra Cartola não é aquela coisa toda, mas dá pra confiar. Mas como jogador, é um excelente jogador. Porque a gente tem que dividir o futebol do Cartola, né? Na verdade, essa é a verdade, né? O João P tem uma média de 4.96 jogando fora de casa, tá? Tá precisando fazer 2.6. É um bom jogador aí para bom barato, custando 6.50, tá muito baratinho. E realmente é um jogador que tem uma regularidade sensacional, porque ele não negativou ainda. Ah, não te entrega muitos pontos? Não entrega, mas se der sorte de fazer uma assistência ou dar um gol, geralmente chega próximo aos 10 pontos, tá? Se não for assim, geralmente ele te entrega ali 2, 3, 4, 5, 6 pontos, certo? Cruzeiro aí cede em média 3.32 para atacantes adversários. Mas pela crise que vive lá o Cruzeiro, de repente o João Pedro aí pode até ser uma boa aí, né? Para time de bons e baratos. Para treinador, como nosso time de bons e baratos estava com uma média de um preço muito baixo, acabei botando Jesus, tá custando 15,39 cartoletas. Mas se você quiser, você pode vir aqui, ó, escolher um treinador mais em conta. Por exemplo, o Renato está custando 12,60, inclusive está no nosso time principal, pode ser uma boa, tá? Carrilho tem um jogo difícil, mas se o Corinthians manter o SG, tem tudo para pontuar bem, tá? Mas eu acredito que treinador barato aí, de repente, para surpreender, pode ser o Marcão, tá? Tá custando 6,57, certo? Vai ter um confronto difícil contra o Fluminense, contra o Cruzeiro fora de casa. Mas nesse momento da competição, pelos últimos jogos aí, eu acho que o Fluminense vem numa crescente e o Cruzeiro ainda não se acertou. De repente o Fluminense pode aí surpreender o Cruzeiro dentro de casa. Pelo custo-benefício, que vale a pena para essa rodada, é o Rogério Ceni, né? O Rogério tá custando 8,02 cartoletas, tá? O Fortaleza, na minha opinião, apesar de não estar tão bem assim, é favorito em relação a Chapecoense. Chapecoense vem muito mal, derrota atrás de derrota, então acreditei, de repente, o Rogério aí pode ser uma boa, tá? Então dei algumas opções aí de treinador bem baratinho, mas coloquei o Jesus aqui porque no somatório geral, né, o preço do nosso time estava bem em conta. Tanto é que no final custou 102,22 cartoletas. A gente tá indo aí com o Muriel, tá? A gente tá dobrando a defesa do Flamengo e do Grêmio, devido aos confrontos, né? A gente tá indo com o Braz e com o Cortez pelo Grêmio e pelo Flamengo com o René e o Pablo Mari, tá? Nosso meio de campo, a gente tá indo também com o Grêmio e com o Flamengo com o Gerson e o Alisson. Botamos o Raul devido à sua regularidade aí no meio. E na frente a gente tá indo com o Vitinho, tá? De capitão, inclusive, pelo Flamengo. E o Luciano, né? Pelo Grêmio. Daí vocês vão dizer assim, ah, pô, Fabiano, mas tinha o Luan. Não, o Luan tá lá no nosso time principal, gente. Quem quiser dar uma olhadinha no time principal, tem um cardzinho, tá? No final do vídeo ou aqui embaixo na descrição, certo? E o João Pedro é por causa da regularidade dele, tá bom? Vamos lá pro nosso time de valorização então. Pessoal, nosso time de valorização fez 20,05, tá? Nessa rodada, daí todo mundo que tá vendo o vídeo assim, que não acompanha o time de valorização, diz, pá, que pontuação, lixo, não sei o que. Não, realmente foi uma pontuação baixa, mas eu andei pesquisando aí bastante, tá? Quem joga ligas apostadas para valorização ou quem faz só time de valorização, não conseguiu alcançar essa pontuação não, meu amigo, tá? A maioria do pessoal de time de valorização nessa rodada aí ficou entre 15, 10, 15 pontos, dificilmente passou de 20, tá? Tanto é que a gente valorizou 3,11 cartoletas, tá? E não perdemos muita posição no ranking nacional. Se a gente vier aqui, ó, no nacional e botar para filtrar por patrimônio, como eu sempre faço para mostrar para vocês aqui a colocação do time de valorização do canal, a gente vai perceber que ele ainda está muito bem ranqueado. Vamos lá. Nacional por patrimônio. Ó, a gente perdeu algumas posições. A gente estava na posição 285 do Nacional. Fomos para 315, tá? Mas temos um patrimônio de 343,30 cartoletas. Tanto é que eu sempre costumo dizer aqui, ó, no universo de quase 9 milhões de cartoleiros, porra, tá, a gente tá entre os 300 times mais ricos do Cartola, né? Então esse time de valorização aqui, ó, sempre deu orgulho pro canal, tá? Foi uma rodada difícil, mas eu não me preocupo porque foi uma rodada difícil para todo mundo para valorização, tá? Inclusive o Dedé não jogou, enfim, né? Não vou ficar fazendo muita explanação aqui do time, porque realmente a gente consegue acertar na maioria das vezes. Nessa não deu certo, mas a gente não foi os únicos também, tá? Para essa rodada, para valorização, tava difícil para todo mundo. Vamos vender o time todo aí. Vamos embora, porque não dá pra ficar olhando pra trás. Vamos lá pro nosso time de valorização então, gente. Vamos ver se a gente consegue aí ganhar aí de 10 a 15 cartoletas, que é o que a gente sempre faz toda rodada. Certo? Vamos lá então. Pro gol eu escolhi o Jordi, tá? O Jordi é um dos melhores goleiros da competição. Vai enfrentar o Internacional. Jordi jogando dentro de casa, é o goleiro com melhor média, tá? Dentro do Cartola. Já tem 56 defesas difíceis na competição. Tem os goleiros que mais fazem defesas difíceis dentro do campeonato. Certo? Deve ser bem exigido pela equipe do Internacional e está precisando de pouco para começar a valorizar, tá? O Jordi é 1, 2, 3, 4, é o sexto goleiro que menos precisa de pontos para começar a valorizar, tá? Tem uma média de 8,2 jogando em casa e precisa fazer 0,9, certo? O Internacional não vem cedendo pontos para goleiros adversários, certo? Mas como o Jordi está precisando tão pouco aí
para começar a valorizar. É minha aposta aí pro time de valorização. De repente ele consegue fazer aí uma ou outra defesa difícil aí, certo? Acredito que o SG vai ser meio improvável, mas com isso ele já vai valorizar bastante. Se a gente der uma olhadinha agora aqui para zagueiros, certo? A gente vai perceber que para zagueiro tá meio complicada a valorização, tá? Ou você aposta aí em zagueiros que estão desvalorizados, mas não tem confrontos muito favoráveis, ou então você desce um pouquinho mais, e é o que eu vou fazer. E a gente vai lá para baixo e eu vou colocar para valorização o Pedro Jeromel, tá? O Pedro Jeromel tem uma média de 10.58 jogando em casa, precisa fazer 2.2, mas isso pro Pedro Jeromel é pouco. As pontuações do Pedro Jeromel jogando em casa são sensacionais, tá? É o zagueiro com a melhor média jogando em casa, ele e o Dedé. Então eu vou apostar aqui no Pedro Jeromel, na nossa dupla de zaga, juntamente com o Quinteiro, tá? O Quinteiro tá precisando de pouco para valorizar, começa a valorizar a partir de 0, tá? É porque os outros zagueiros eu não sinto um potencial neles para rodada, tá? O Quinteiro tem uma média baixa, 2.25 jogando em casa, precisa valorizar a partir de 0.0 pontos, né? Mas a Chapecoense ainda cedendo 4.43 em média para zagueiros adversários aí. Acredito aí que de repente é uma boa pedida, já que a Chape não vive um bom momento. Anda com muita dificuldade para marcar gols, né? Numa dessa aí de repente tá certo. Por essa razão aí, tô até inclusive dobrando a defesa do Fortaleza. Isso é para um time de valorização, tá, gente? Por favor, isso é um time de valorização, tá? Se a gente vier aqui laterais, mínimos para valorizar, a gente vai perceber que o Carlinhos não está entre os mais desvalorizados, mas está precisando de pouco para começar a valorizar, 1.6. Tem um confronto aí favorável contra a equipe da Chapecoense e tem tudo para ir bem, tá? O Carlinhos geralmente tem pontuações boas jogando em casa, dificilmente negativa perante a sua torcida. E a Chapecoense está cedendo em média 4.6 para laterais adversários. Ou seja, a pontuação cedida pela Chapecoense, mais a média do Carlinhos, né? Tá bem acima do que ele precisa para começar a valorizar, tá? Então isso habilita ele no nosso time de valorização. Certo? Nosso outro lateral aqui vai ser o Reinaldo, tá? O Reinaldo andava jogando muita bola, né? Mas com o Diniz aí parece que ele vai ficar meio um pouco mais recuado. Pelo menos os últimos jogos eu percebi que ele caiu um pouco. Não sei se é por causa da chegada do Diniz. Mas de qualquer maneira, para time de valorização, tá valendo, tá? O Reinaldo tem uma média de 6.31 jogando em casa. Precisa fazer 1.2, certo? Tem pontuações excelentes. Vai enfrentar a equipe do Bahia, que dentro da Fonte Nova sempre é muito forte. E o Bahia cede em média aí 0.3 para a lateral adversária. Já mostrei isso no time principal. O Bahia cede pouco, tá? Poucos pontos para laterais adversários. Mas o Reinaldo, pela média dele, certo? O habilita aí no nosso time de valorização. Porque eu, sinceramente, eu prefiro o Reinaldo aqui, precisando de 1.2 para valorizar, do que colocar, por exemplo, o Danilo Barcelos, tá? Que vai ter um confronto mais fácil em tese, vai enfrentar a equipe do Avaí na ressacada, o Avaí que não vem bem, mas tem uma média de 0.76 jogando fora de casa. Pode dar certo? Pode. Né? A gente olhar aqui as pontuações do Danilo, às vezes ele é negativo, às vezes ele vai bem. Né? O Avaí cede em média 2.78 para laterais adversários. Pode ser uma? Pode ser uma, mas eu prefiro pegar um jogador, né, com maior potencial, né, mesmo precisando um pouco mais para valorizar, né, do que um que não tenha tanto potencial assim para a rodada e de repente não valorize quase nada, certo? Então por isso que a gente tá indo aí com o Jordi, né, no gol, o Reinaldo e o Carlinhos nas laterais e a dupla de zagueiro Quinteiro e Jeromel, certo? Nosso meio de campo aqui a gente vai com o Renier, tá? Ainda continua substituindo o Arrascaeta e provavelmente não vai voltar aí nas próximas semanas. Se voltar aí pro jogo da Libertadores, tem que levantar a mão pro céu, uma pena, né? Tava num momento sensacional, tá? Meio de campos, o mínimo para valorizar, tá? A gente tem alguns meio de campos aqui que estão bem desvalorizados. Mas aí eu pergunto assim para você: você quer botar um Maicon, por exemplo, que está precisando de menos 1.7 para começar a valorizar? Mas a média do Maicon é 1.25. O Maicon é um baita de um jogador, importantíssimo pro Grêmio. Mas percebam as pontuações do Maicon em casa: menos 2.4, 1.3, 1.3, 0.8. O Maicon não é jogador para cartola, entendeu? Ele não pontua nos scouts, é importante, né, pro game. Mas é um baita de um jogador. Então eu prefiro descer um pouquinho mais, pegar um jogador, né, que tem mais potencial de acordo com a rodada. No caso aqui é o Renier, tá? O Renier tá precisando de 1 ponto para começar a valorizar. Tem uma média ruim, 0.4 em casa. Por quê? Porque ele ainda não jogou de titular em casa. Mas o menino tem potencial. O Atlético Mineiro vai estar muito desfalcado. O Flamengo é líder da competição, tá? O Atlético Mineiro série em média 1.86 para meio campistas adversários. Não é muita coisa. Mas o Renier é uma aposta minha aí. Eu acredito realmente que dos confrontos para rodar dos melhores aí é Flamengo e Atlético Mineiro. E o Grêmio e o Ceará, certo? Então vou botar o Renier sim no time de valorização. Outro que vai valorizar aqui no nosso time, né, que a gente
tá colocando para valorização é o Raul. Já falei bastante do Raul no time principal, dele como opção. Falei do Raul no nosso time de bons baratos. Coloquei ele no nosso time de bons baratos. Por quê? Porque se você vier aqui, ó, e baixar um pouco mais, vamos pegar jogadores que tenham potencial, né, gente, para pontuar. O Raul tem uma média de 5.4 jogando fora de casa. Tá precisando de 0.8 para começar a valorizar, certo? Percebam que as médias do Raul, tirando a 22ª rodada, fora de casa, ele estava vindo muito bem, certo? Então ele tem grande chance de pontuar bem contra a equipe do Avaí. O Avaí não vem bem, é o vice-lanterna da competição, certo? Cede 3.38 em média para meio-campistas adversários. Então o Raul aí é uma baita, uma pedida para valorização, inclusive para pontuação também, certo? Nosso outro meio de campo para valorização vai ser o Henrique. Cruzeiro não vem bem, mas o Henrique está bem desvalorizado devido à 22ª rodada, onde fez menos 1.30, tá? E a gente vê aqui, ó, em valorização para meio de campo, o Henrique não está tão bem ranqueado assim, mas ele tem condições de conseguir uma valorização boa, tá? Ele deve ser o que? O oitavo ali, mais desvalorizado, tá precisando fazer menos 0.3, tá? Tá com uma média de 2.8 jogando em casa, não é muita coisa, mas o Henrique, se você olhar as pontuações dele, né? Às vezes aí, se ele conseguir roubar 2, 3, 4 bolas aí, ele consegue te entregar aí, ó, 2, 3, 4, 5, 6 pontos, tá? E é isso que a gente espera para um time de valorização, né? Ainda mais se a gente levar em consideração aí que o Fluminense cede 2.77 para meio-campistas adversários, ou seja, todos os scouts dele, a média dele em casa, né? As pontuações cedidas pelo Fluminense e o que ele precisa para valorizar, tá? É o suficiente para ele estar no nosso time de valorização. Pro ataque aqui, eu vou colocar o PP, tá? Porque eu acredito que tem que ter algum jogador aí do time do Grêmio nesse time de valorização. Ainda mais se a gente for levar em consideração de que o PP tá precisando de pouco para valorizar, tá? Se a gente olhar aqui, ó, esses são os jogadores mais valorizados, certo? Para começar a valorização. Aí eu pergunto para você, pô, você vai querer colocar um Pimpão, né, contra o Goiás? Complicado, né, gente? Pimpão aqui tá com uma média de... Vamos lá, o Pimpão tá com uma média de 1.04 jogando em casa, precisa de menos 0.7, é pouco, é pouco. Mas olha só as pontuações do Pimpão, daí você vai jogar muito com a sorte, entendeu? Então é mais fácil, é melhor, né, pegar um jogador que tem um potencial para rodada e que não precise muito para pontuar, certo? No caso aqui, o PP, vamos dar uma olhadinha, o PP tá precisando de 0.9 para começar a valorizar. A média dele em casa é 4.87, né? Ou seja, ele tem aqui algumas pontuações interessantes, né? Tem 7.5 contra o Fortaleza, tem 17 pontos contra o Vasco, que arrebentou, fez os 2 gols, né? Tudo bem que as outras partidas não vem pontuando muito bem, mas você tem que levar em consideração que as outras partidas ele não saiu como titular. Quando ele sai como titular, ele consegue pontuar bem, esse menino, tá? E o Ceará anda cedendo em média 2.99 para atacantes adversários jogando fora de casa. Como sempre eu costumo dizer, os pontos cedidos pelo Ceará, certo? Mais a média do PP jogando em casa, habilitam ele a estar no nosso time de valorização, já que ele precisa fazer apenas 0.9, tá? Quem quiser também colocar aí, quem sabe, o Tardelli, pode ser uma boa também, tá? Para valorização. O Tardelli tá precisando fazer aqui, ó, 0.2 e tem uma média de 3.48 jogando em casa, tá? Só que o Tardelli é aquela tal coisa, né? Se fizer gol, vai bem. Se não fizer gol, já era, né? Mas, tô colocando aqui como dica porque realmente o confronto favorece. Tá certo? Os nossos outros 2 atacantes, um vai ser o Oswaldo. Afinal de contas, o Oswaldo vai enfrentar a equipe da Chapecoense, né? Vice-lanterna na competição e a pior defesa. E se a gente vier aqui no Oswaldo, tá? A gente vai perceber que ele está precisando de pouco para valorizar. Ele está precisando de 1.6 para começar a valorizar e tem uma média de 2.95 jogando em casa. As pontuações dele não são muito boas, tá? Mas isso aqui é uma aposta que eu estou fazendo. Afinal de contas, a Chapecoense é a pior defesa da competição, né? Então, de repente, sempre quando você enfrenta um time mais fraco defensivamente, existe a chance real de gol, né? E a Chapecoense cede aí em média 2.35 para atacantes adversários, ou seja, a mesma tese que eu sempre utilizo, né? 2.35 é mais do que ele precisa fazer para começar a valorizar. Assim como a média dele também é maior, então ele está habilitado aí no nosso time de valorização, tem grandes chances para valorizar e valorizar bem, certo? Nosso terceiro e último atacante vai ser o Arthur, tá? O Arthur já, diferentemente do PP e do Oswaldo, tem uma certa regularidade, andou negativando aqui na 22ª e foi mal na 23ª, mas é peça-chave aí no time do Bahia, tá? Um jogador de muita movimentação. Vamos dar uma olhadinha aqui no Arthur. O Arthur tá precisando de pouco para começar a valorizar, 0.7. Tem uma média de 4.38 jogando em casa, né?
Então quer dizer que uma média muito superior àquilo que ele precisa fazer. E realmente o Arthur vira e volta, consegue fazer boas pontuações jogando dentro de casa. Tá certo que é um jogador que às vezes fica muito refém do gol e da assistência, mas às vezes ele bate algumas bolas paradas como escanteio, é um jogador que dribla muito, sofre muita falta. Às vezes ele chega até a roubar algumas bolas, né, quando ele volta para marcar. O São Paulo cede em média 2,25 para atacantes adversários. Como eu costumo dizer, tá acima, né, do que ele precisa para começar a valorizar, assim como a média dele jogando em casa, tá? Então, diante disso aí, o Arthur também está habilitado aí no nosso time de valorização. Para treinador, eu vou pegar hoje o Rogério Ceni, tá? O Rogério voltou ao Fortaleza, tem muita moral lá no Fortaleza. É um cara que trabalha sério pra caramba. Vamos dar uma olhadinha aqui. Técnicos mínimos para valorizar. E a grande vantagem aqui é que dos técnicos que precisam menos pontos para começar a valorizar, eu acredito que ele é o que tem o melhor confronto, né? Porque o Abel está começando agora, o Cruzeiro está complicado lá, vai enfrentar o Fluminense, que vem aí embaladinho de 2 vitórias, né? O Vanderlei vai pegar uma pedreira e o Avaí, né? Mas o Vasco andou dando uma caída. Eu acredito aqui que para treinador, para valorização, a melhor opção seria o Rogério, né? O Rogério está com uma média de 3,63 jogando em casa, não é muita coisa, mas é o dobro praticamente, né, do que ele precisa para começar a valorizar, que é 1,80, certo? A Chapecoense está cedendo em média 4,83 para treinadores adversários. Então acredito aí que é um prato cheio aí para valorização, tá certo? E olha, cara, eu vou ser bem sincero para vocês, pessoal. O time, tá, ficou até interessante. Porque ele está custando 93,83 cartoletas, né? Para quem realmente quer valorizar porque está precisando de cartoleta, tá bom. Para quem realmente quer valorizar porque está disputando ligas pagas para time mais rico, também tá bom, tá? Tem um grande potencial aí para a rodada. Eu acredito aí que, diferentemente da outra rodada, a gente vai conseguir valorizar bastante aí com esse time, tá ok? Então, custando 93,83 cartoletas, esse é o nosso time de valorização para a 24ª rodada. Pessoal, então é isso. Time de bônus baratos e time de valorização do canal para a 24ª rodada escalados, né? Como eu sempre costumo dizer, são times que dão suporte para o seu time principal, né? Tirando a questão da valorização para quem só joga ligas pagas para time mais rico, daí isso aí é outra questão. Mas mesmo assim, nosso time de valorização sempre está muito bem, certo? Perdeu algumas posições na última rodada agora, porque foi uma rodada difícil para valorização, mas continua ali entre os 300 times mais ricos ali do Cartola, uma posição ali bem próxima a 300, certo? Então, se você gostou desse vídeo, deixa aquele like, dá essa força pra gente. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, tá? A gente vai junto até o final do ano aí, escalando time principal, bônus baratos, valorização, fazendo live, inclusive. Vai ter live amanhã, tá? A partir do meio-dia e meio, entre meio-dia e meio e meio-dia e meio e 1h da tarde, aí eu devo estar entrando aí, ao vivo aí, pra gente fazer uma live aí e destrinchar todas as dúvidas aí pra rodada, ficar aí batendo um papo aí, vendo estatísticas durante 1h e meia aí, mais ou menos, certo? Para ver se a gente consegue aí bem imitar nessa rodada. No mais, gente, um grande beijo no coração. Já saiu o time principal, é só dar uma olhadinha aqui no card aqui em cima, tá? Quem quiser as melhores opções para a rodada, né? Com certeza estão no time principal, é só aqui em cima e clicar, tá certo? Um grande beijo no coração. Vamos que vamos, fui. Até a live de amanhã.